Patronia, quio estas en la cielo, via nomo estus sanctigita, venu via regno plenumigio, via volo, kiel en la cielo, tiel ancal sur la tero. Niam panum tiu tagen donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldoj, tiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel tiel est. Você pode ler, Dalva, a primeira frase? Rodiau estas... Aí a pegadinha. Tem Lá, uma palavrinha em cima aqui. isso, para você colocar em esperanto. Rodiau estas lá. La prima. A prima é italiano. Vem de um. Vem de um. Vem de um. Unua. Unua. Inua. De maio. Maio. Do mil. Do cente. Do dectri. Do mil dectri. Desculpa. É bom. O Jô, então a segunda frase é sua, por favor. Tiu estas nia nona. Não. Nona não. Naua. De novo, Jô, de novo. Tiu estas nia naua leciono de la jaro 2023. Ótimo, excelente. Bone, hodiaŭ ni parolos pri verboj. Vou descansar um pouquinho vocês das preposições. Eu acho que já estava cansando um pouquinho, né? Então, para descansar, nós vamos falar sobre o verbo, sobre alguns verbos. Vamos começar. Quelcai verbo. Eu repito bom vôlei. Quelcai verbo. Isso. E nós vamos começar com o la verbo veni. Verbo veni. Kion povas diri al mi? Kiu povas diri al mi? Kion signifas la verbo veni? Quem pode me dizer o que significa
veni. É vir? Vir, vir. Isso mesmo. Vir. Então, vamos lá. Então, significa do verbo veni, mover-se para onde está a pessoa que está falando, né? Vir até a pessoa, ou com quem falamos, ou mover-se de um lugar para outro, ou chegar em algum lugar. Vem. Vamos dar os exemplos para que fique mais claro, né? Antes disso, o verbo veni é um verbo intransitivo, não é verbo transitivo. O verbo veni é um verbo intransitivo, isso é importante. Portanto, não pede objeto direto. E logo em Esperanto, não leva, claro, no complemento, o N indicando o acusativo. Mas o verbo veni é um verbo de movimento e pede o N indicativo deste movimento. Vamos ver como é que isso acontece na prática. Eu chamo o jovem e ele vem. Para dizer isso em Esperanto, eu vou dizer eu, vocas, chamo, laiu nulon, o jovem, caili e ele, venas. Repito, bom vôlei, me vocas, Evocas, lá, Lulon, Pai Livenas. caili, venas. Trebone. Então, eu chamo o jovem e ele vem. Me vocas laiu nulon, cai li venas. Vamos uma outra frase. Eu vim à igreja para falar com o padre. Vamos tentar fazer essa frase? Em Esperanto? Vivim. Venis, Mi venis alá, aula Preseio. Preseio. pregeio, falar, falar é pa, Eu ia falar parou, parole. parole, Parole. paroli, olhe, com lá, Com lá, padre, pastro, pastro, trebone, mi venis alla pregeio, parole com la pastro. Ripeto, bom vôlei. e venis lá ao la pregeio, parole com la pastro. Trebone. Então, eu vim à igreja falar com o padre. Agora, uma outra frase. Ele veio para casa porque estava cansado. Vamos tentar formar essa frase? li Ele venis, Venis. Venis, para, Alá. aula, trebone, Alareimo. aula, reimo, aula, domo, aula, reimo. Então, faz. já, Char, Char. liestis, Estes. né? latsa, livenis. Aqui vamos dizer o seguinte, eu coloquei reimen, mas poderia ser aulareimo, é a mesma coisa, tá? Porque aqui eu usei o acusativo
de direção. Heimen. Para onde ele veio? Para casa. Heimen. E no advérbio também usa o N? O N de objeto de acusativo de direção. Deixa eu mudar esse quadro aqui. Agora nós vamos escrever. Quando a gente usa um verbo de movimento, e o verbo vir é um verbo de movimento, então eu digo assim, ele, deixa eu aumentar essa letra, está dando para enxergar bem a letra? Está bem. Ele veio para casa. Então, aqui, ó, eu posso dizer assim, li venis al la reino. Também posso dizer domo, posso usar a palavra domo, li venis al la domo. Mas posso dizer li venis heimen. Heimen com letra minúscula. Heimen. Esse heimen aqui, ele substitui estes aulaheimo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, venis aulaheimo, venis heimo. Esse Nzinho aqui indica movimento, é o chamado acusativo de direção que a gente já estudou. Lembra? Lembra aquela frase? Olha só, vou dar uma frase que vocês vão lembrar. O rato corre em cima da cama. Isso fica em Esperanto la rato curas sur la lito. Porque aqui, nesse caso desta frase, não tem, ele não sai de um lugar para outro. Essa questão de movimento é movimentar-se de um lugar para outro. Ele foi de casa para a igreja, ele foi da igreja para casa, ele foi do trabalho para casa, ele foi de casa para o trabalho. Então, são lugares diferentes. Ele sai de um lugar e vai para outro. O rato aí, no caso do rato, ele está correndo em cima da mesa, ele não está indo para outro lugar, ele está correndo em cima da mesa. Agora, quando eu digo assim, o rato corre para cima da mesa. Significa o quê? Ele está em um lugar que não é a mesa e ele corre para cima da mesa. Então, ele mudou de lugar, certo? Entendeu, Dalva? Entendi, professor. Por exemplo, ele está no chão e correu para cima da mesa. Ou ele está no sofá e correu para cima da mesa. Então, ele mudou de lugar. Então, eu vou escrever assim. Aí vai usar o N, né? Larato curas sur la tablon. Esse N aqui quer dizer para. Para onde? Sur. Sur quer dizer o quê? Quer dizer em cima, né? Cima. Então, olha só, o rato corre
para acima da mesa. Larato, cura, sur la tablon. Sendo que esse Nzinho aqui, significa para. Professor, Oi? por que lá no Livenes ao Reimon, quando coloca o N, não fica Livenes Reimon, fica Reimen? Porque É só para explicar isso. A mudança de lugar reimo é casa, e reime é em casa. Isso é o advérbio. Ele veio para... Não dá para explicar bem perfeitamente em português, porque nós não temos essa estrutura, mas a ideia é essa. Veio reimo, casa, lar, né? Lar, veio para o lar. E reime é em casa. Então, eu posso dizer assim, quer ver? Deixa eu baixar isso aqui para não confundir. Mi estas reime. O que quer dizer isso em português, Jô? Eu estou em casa. Em casa. Então, esse reime significa em casa. E quando eu boto reimen, eu vim para dentro de casa. Eu vim quer dizer dentro, né? Então, para dentro de casa. Livenis reimen. Ele foi... Eu, quando vou traduzir, eu não digo assim, ele foi para dentro de casa, mas é o que significa, é o que está escrito, né? Mesmo em português. Meu pai veio para casa. Eu não digo ele veio para dentro de casa, ele veio para casa. Quer dizer que ele veio para dentro de casa. Em Esperanto, fica bem claro isso, né? Perfeito. Então, reimen, inclusive, livenis ala. Por exemplo, vamos fazer uma outra situação. Eu posso dizer assim, ele foi para o parque. Então, isso pode ser, eu posso estar dizendo que ele foi em direção ao parque. Ele não foi para dentro do parque. Então, eu digo assim, íris, já apareceu o acento aqui do íris. Deixa eu tirar. Íris la parco. Então, isso aqui quer dizer, porque esse ao aqui quer dizer em direção, em direção. Não quer dizer que ele entrou no parque. Agora, se eu disser, ele foi para, vamos botar aqui entre parênteses, dentro. Tá? Ele foi para o parque, mas ele foi para dentro do parque. Eu não preciso dizer isso, mas em Esperanto eu vou dizer assim, íris, deixa eu tirar o acento do íris. Íris, voltou o acento de novo. Deixa, professor, os errinhos. Em la parcon. Em la parcon. Viu, professor? Eu poderia dizer, foi até bom essa frase aqui, porque eu poderia dizer aquela frase, livenis alla reimon, eu poderia trocar, eu poderia escrever assim, quer ver? Ó? Livenis em la reimon. Aí eu posso fazer. Yes. Aí eu posso fazer. Eu vou ter que botar a preposição
em, ao invés de ao, porque ao já é para. Eu nunca posso, anotem isso aí, por favor. Eu nunca posso usar o acusativo de direção, esse aqui, ó, esse N aqui, com a preposição ao e com a preposição diz, que quer dizer até. Por que que eu não posso fazer isso? Porque a própria preposição ao já indica direção. E a preposição diz também. Eu fui até a cidade. Eu fui até, sei lá, algum lugar. Então, eu Isso. não posso usar esse N quando eu uso a preposição ao. Por isso é que eu troquei aqui, ó, pela preposição em. Porque com a preposição ao, eu não poderia ter dito Raymond, eu teria que dizer Reimo, porque a própria preposição ao já indica o movimento, ela já dá essa ideia. Então, voltemos lá. Então, ele foi para dentro. Mas a gente Hã? tem a opção de usar um ou outro? A gente Sim. pode usar um ou Essa outro, opção dependendo de da usar um ou situação. outro. Ah, Pode sim. usar, pode usar. Aqui, no caso, eu posso dizer Livenes alla Reimo, Está tá? correto. Livenes, está correto. Ah, Posso dizer Livenes em La Reimo, e aí sim. eu estou especificando desnecessariamente que ele veio para dentro de casa, mas, dependendo da situação, ele estava fugindo do bandido e veio para dentro de casa. Então, eu quero especificar isso. Ele não estava chegando em casa, ele estava dentro de casa. Então, em La Reime. E Livenes Reimen, que também é dentro de casa. Tá? Esse último exemplo do rato também pode se usar um ou outro, né? Não, aqui Não, não, não. aqui não. Quando o rato corre em cima da mesa, ele não está indo de um lugar para outro, ele está em cima da mesa. Eu não tenho dois lugares aí, ó. Qual é o lugar que eu tenho? É em cima da mesa. É o único lugar do qual eu estou falando. Ele corre ali em cima. Ele não está correndo para nenhum lugar. Ele está correndo num lugar específico. Ele não está correndo para outro lugar. Já aqui, quando eu digo ele corre para cima, esse para, o que que ele indica? Que ele estava em cima da mesa? Não, estava de um lado, Não, indo porque para ele o estava em outro lugar. Sim. Então, se ele corre para, é porque ele estava em um lugar e saiu para outro. Ao sair de um lugar para outro, eu tenho que usar o sur também, como eu usei lá em cima, sur, que é o indicativo de local, e tenho que usar o N, Uhum. tá? Aqui, ó, nós temos, eu mexi aqui, a seta ficou fora. Obrigada. Esse N significa ao. E esse sur está representado, significa o em cima. Perfeito. Tá? Eu vou procurar sempre mandar antes da aula, para que a pessoa, quando chegar à aula, já tenha olhado o material. Adianta Tá? a aula, né, professor? Isso. Obrigada. Agora aqui, nada, ele foi para dentro, ele foi para o parque. Vamos esquecer esse dentro aqui. Foi para o parque. Liris aula parque. Eu posso dizer assim, Liris aula parque, isso está significando que ele foi e entrou no parque, mas não é obrigatoriamente, ele pode ter ido em direção ao parque. Se eu quero dizer que ele foi para dentro, especificamente isso, eu terei que dizer liris en, que é dentro, parcum, que é para. Ele foi para dentro, aí no caso aqui teria o do, né? Do. Então, aqui a gente tem que colocar isso aqui. Tá? Então, se eu quero dizer ele foi para dentro do parque, não há necessidade
Mas se houver na frase alguma coisa, ele foi encontrar uma pessoa e ela estava dentro do parque. Então, ele foi para dentro do parque. Então, eu quero dizer isso. Então, eu digo, Liires em La Parque. Se eu disser isso, todo mundo vai entender que ele foi para dentro do parque. Se eu disser Liires ao La Parque, também todo mundo vai entender que ele foi para o parque. Tá? Só que, gramaticalmente, quando eu digo Liires ao La Parque, eu não estou dizendo que ele entrou no parque. Estou dizendo Sim. que ele foi para o parque. Se ele entrou ou não é uma outra coisa. Uhum. Liires ao La Urba Centro. E eu não estou dizendo que ele entrou no centro da cidade, ele pode ter ido em direção. Né? Tá bom? Então, voltemos Professor. à nossa... Pois não. Ele poderia dizer Liires parquem. Liires parquem. Liires parquem. Não é muito comum, não é muito Não é usado. comum, mas é o advérbio, né? De lugar. Gramaticalmente correto. É correto. Usa-se muito em poesia, às Sim. vezes, né, necessário. Né? Poesia tem uma série de coisas que se usam. Recurso, isso mesmo. Então, nós vamos voltar lá onde estávamos, né? Deixa eu ver se eu acho, né? Vocês têm que ter um pouquinho de paciência, porque eu aqui estou... Vamos lá, nós estávamos... Já passamos... Estávamos aqui. Olivenes Reimen, Charlie Estes Latza. Né? Ele veio para casa porque ele estava cansado. Estava cansado e veio para casa. Então, Reimen, aqui para casa. Eu poderia ter dito Livenes ao Reimo, Charlie Estes Latza. Eu até depois fazer um exercício com vocês, usando a frase com o advérbio e a frase com o substantivo, para que vocês possam passar de uma coisa para outra. Bom? Vamos à outra frase. Quem é a senhora que veio do deserto? Quem é aquela senhora? Quem é a senhora que veio do deserto? Quem quer? Como é que vamos fazer isso? Como é que a gente diz quem? Kiu. 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 Kiu estas. Lá. Senhorino. 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 Isso. Que? O quê? Qui? Kiu. Vênis. Venas. Vênis. Vênis. De lá. Deserto. Esqueci o deserto. Deserto. Aqui eu coloquei eu lá. Eu posso usar o eu e posso usar também o de. Tanto uma preposição contra a outra podem ser usadas nesta situação. Eu ia escrever aqui, que eu não posso escrever. Então, que o estas lá senhorino, que o Vênis e lá deserto, ou de lá deserto. Tá? Se eu digo eu, é a mesma coisa do N ali, que quer dizer dentro. Né? Eu quer dizer que ela veio de dentro do deserto para cá. Mas eu posso dizer de, vem da direção do deserto para cá. Pode ter vindo de dentro, não tem problema. Tá? Então, eu posso usar tanto eu quanto de. Que o estas lá senhorino, que o Vênis, eu lá deserto. Uma curiosidade em esperanto. Você sabe como é que é sobremesa? Não, professor. Você sabe, Jô? Não. Não? Sobremesa é semelhante ao deserto. Só
que em Esperanto, sobremesa É como com francês, é S, como em francês, decerto. como Decerto. francês. Exatamente. Decerto. É com S, ao invés de Z, é como o professor está dizendo. É como o professor está dizendo, é igual ao francês. Eu não sei como pronuncia em francês, mas sei que é com S também. É porque ele veio do francês, realmente do francês. Deserto pegou o deserto. Deserto com Z, é deserto, é lugar Sim, sem. entendi. E deserto, tem que ter cuidado para não pedir errado no restaurante. Me bolas deserto. Se o garçom vai ficar, como é que eu vou trazer um deserto para entregar a senhora aqui, né? Deserto. Ah, tudo bem. Então, Quando os garçons estiverem falando Esperanto, exato. vai Vim chegar, aqui. Hã? vai chegar lá, né, professor? Vim aqui falar com ela. Como é que eu escrevo isso? Mi venis Me venes, Titie, chitie. tie, paroli Parole. parole. com chi. Aí pode ser com ou ao, e aí eu vou explicar a Ah, diferença. Eu vou com sair de novo, vou esperar vocês verem direito. Vim aqui falar com ela. Me venes, titien, porque se eu vim aqui, é porque eu não estava aqui. Se eu não estava aqui, eu fiz um movimento. Então, esse N aqui, na realidade, é assim, eu vim para aqui, se eu fosse traduzir ao pé da letra, esse me venes de ti, se eu fosse traduzir ao pé da letra, não vou fazer isso, é claro. Me venes para aqui, mas em português, é claro, eu vim aqui, né, falar com ela. Eu vou sair novamente daqui para novamente mostrar uma outra coisa a vocês. Quando eu digo assim, eu estava falando para eles. Então, o que quer dizer isso aqui? Que eu falava e eles ouviam. Onde é que acontece muito isso? Numa palestra, né? Você tem uma pessoa falando e os outros ouvindo. Então, eu vou mudar essa frase. Ele falava sobre Esperanto com eles. Vou botar melhor para ficar bem caracterizado. Para eles. Ou seja, como se fosse uma palestra. Então, eu vou dizer assim, li parolas pri Esperanto. Esperanto, Pri. Sobre Esperanto, pri, em relação ao Esperanto. Li parolas pri Esperanto. Para eles. Aí eu vou usar a preposição al ili. Essa preposição al significa que ele falava e os outros ouviam. Tá? Agora, se eu disser assim, ele estava falando ou conversando com ela. Aí eu vou dizer, li paroles com chi.
Perceberam a diferença? Ele estava falando com ela, com ele e ela estavam falando. Os dois falavam, tanto ele quanto ela. Na primeira frase, só uma pessoa falava e os outros ouviam. É o que acontece geralmente numa palestra, não é? Daqui a pouco nós vamos ouvir uma palestra. O que vai acontecer? O palestrante vai fazer o quê? Vai falar. E nós vamos fazer o quê? Ouvir. Vamos ouvir. Então, li parolas al ni. Ele fala para nós. Al, para. Agora, o que eu estou fazendo com vocês? Mi parolas com vi. Com vi, eu converso com vocês. Eu falo e vocês também falam. Eu posso dizer isso em Esperanto, ni interparolas. Ni inter Nós conversamos, não é? Interparolas. Então, quando eu uso com, está significando que eu falo e o outro fala. Quando eu uso ao, o comandante de uma tropa, ele fala e os comandados estão lá ouvindo. Se ele chamar e pedir para que fale, a pessoa também vai falar, mas não é uma conversa, é alguém que está falando para o outro. Então, a diferença é uma diferença sutil e que nós podemos usar indistintamente e ninguém vai dizer que está errado. Mas, para nós que estamos aprendendo, é bom que a gente saiba o certo. Então, quando eu uso com, é uma troca de conversa. Um fala e o outro fala. Quando eu uso ao, significa que um fala e o outro ouve, os outros ouvem. Deu para pegar essa diferença? Tem que gravar isso. Então, como é que ficaria esse eu estava falando para eles? Vê se vocês entenderam. Estava passado. Estes Paroles. Para eles. Eles. Ao ele. Me paroles ao ele. Aí, sobre o quê? Pri Esperanto, pri músico. Falando para eles. Outra frase. Chegamos ontem cedo. Como é que fica isso? Chegamos ontem cedo. Aí, chegar, ir é uma coisa, chegar é outro verbo, tanto em português quanto em Esperanto. Mas em Esperanto, é só acrescentar uma preposição como que dá essa ideia de chegar a algum lugar, de vir para algum lugar. O que é chegar? É vir para algum lugar. Então, eu vou botar a frase para que vocês vejam. Eu não trabalhei isso. Ni, né? Nós, ni, alvenis. Alvenis. Quando eu digo alvenis, alveni significa chegar. Então, alvenis rieram ontem, frue, cedo. Ontem cedo nós chegamos. Mi alvenis frue. Deu para entender bem? Se eu quiser dizer assim, cheguei agora, como é que eu falo? Mi alvenas. Não, mi alvenis, cheguei, já cheguei. Mi alvenis. Como é que é agora? Aí fica uma dúvida, sabe, João? Você botou uma dúvida na minha cabeça. Se eu quero dizer que eu cheguei agora, dá a impressão de que é presente, né?
mi alvenas num, mi alvenes juste num. Teria que usar aí uma palavrinha que indicasse se foi exatamente nesse momento ou se foi há pouco, né? O que o senhor acha, professor? Complicado, né? Chegamos. São aquelas sutilezas, né? Sutilezas. Se eu quero dizer assim, eu cheguei agora. Em português, eu estou dizendo que eu já cheguei, é passado. Né? Agora, se eu disser também, eu posso fazer assim. Se eu disser, estou chegando agora, aí já é presente. Exatamente. E alvenas num. Né? Porque o num diz que é agora. É como em português, cheguei agora, mas passado. Em português eu posso falar isso. Né? Então, vamos em frente. Vamos a um outro verbo. Verbo fare. Fare. Significo de la verbo fare. Qual é o significado do verbo fare? Qual é a tradução? Vamos dizer a tradução. Fazer. Fazer. Então, fazer algo, fabricar, construir. Agora, quando eu digo fabricar, existe um outro verbo, né? Fabrique. Quando eu digo construir, tem o verbo construi, mas a gente pode usar o verbo fare. Criar obras, no sentido de compor obras, livro, música, compor, né? Obras literárias, música. Causar resultado, é o fazer. Então, esses são os significados do verbo fazer. O carpinteiro faz mesas. Como é que é carpinteiro, hein? Como é que é? Lá, char. Captei vossa mensagem. Não, ainda não. Charpentisto. E aí, o verbo fare, como é que fica? Por isso eu estava lembrando, mas como é que era? Charpentisto. La carpentistus fare. Não, la charpentisto é um só. Carpentisto Sim. paras tablon. Tablon. Carpinteiro. Ele aqui, no caso, ele usou Isto. lignagisto, que é a pessoa que trabalha com madeira. Né? Mas o carpinteiro também pode ser charpentisto. Tá? Então, você pode usar aí, pode anotar aí, charpentisto ao lignagisto, porque ligno é madeira. Quem trabalha com madeira pode ser chamado de lignagisto. Porque o carpinteiro ele trabalha geralmente em obras, com portas, mas também um carpinteiro faz mesas também. Tá? Então, o importante é saber usar o verbo fare. Eles fazem chave. É com C e coisinha? Este acusativo aí do tabloid. Tabloid, exatamente. Acusativo. Tabloid. Quem faz alguma coisa. Então, tabloid vai para o plural e vai para o acusativo. Nunca pode esquecer. O verbo fare é um verbo eminentemente um verbo transitivo, tá? Diferente do verbo veni. Tá? É um verbo transitivo. Eles fazem chaves. Como é que é eles? Como é que é eles? Paras. Não, como é que é eles? Eles. Paras. E chave, lembra? Xilocilões.
Nunca esqueçam do acusativo. O professor lembrou bem na frase anterior. Nunca esqueçam do acusativo. Ilifaras, xilocilon. Repito, por favor. Ilifaras, Ilifaras, xilociloi. locilon. Para não falar xilo, xilocilon. É quase é uma letra muda, né? Não tem a vogal. Xilocilon. Xiloi. Ele fez a tradução do livro. Lifares, Tradução. Traduco. Falta nada aí, não? Traducom. Traducom. O que mais? Del libro. Dela libro. Dela libro. Lifares la traducam dela libro. Essas frases, por exemplo, essa aqui, eu não precisaria usar lifares la traducam dela libro. Li tradux la librum. Li tradux la librum. Tá? Mas, assim como em português eu posso dizer, ele fez a tradução do livro. Mas posso dizer também, ele traduziu o livro, não posso? Dela libro. Então, eu não usaria a preposição de e diria li tradux la librum. Usaria o acusativo, porque quem traduz alguma coisa. É um verbo transitivo também. Vamos à próxima frase. O pássaro fez ninho em cima da árvore. Como é que é pássaro? Labirdo. Pares. Como é que é ninho? É aquele leite em pó que tem aí. Como é o nome daquele leite em pó? É parecido. Nino. Não é Neston? Não é leite ninho. Já passou. É Neston, né? Labirdo, Fares, Neston. Aonde? Aonde que ele fez? Sur. Larbo. Sur larbo. Então, labirdo, Fares, Neston, sur larbo. Tá? Então, eu vou aproveitar esta frase para mexer de novo com a questão do movimento, tá bom? Vamos sair daqui para a gente ir lá na outra página e fazer a frase que nós colocamos foi: o pássaro fez ninho em árvore, não é? E a tradução para o Esperanto ficou como? Lá. Birdo. Opa, birou não. Birdo. Pares. Neston. Sur. Lá. Agora, se eu quisesse dizer assim, lá. Não, lá não. Por aí fica muito fácil. Não, vou complicar muito para vocês, não. O pássaro, se eu for complicar muito, o pássaro pegou no bico e levou. Isso é uma suposição. O ninho para cima da... Então, como é que ficaria isso? O pássaro levou o ninho para cima da árvore. Então, é lá...
birdo, Fares, levou. Esqueci o levou. levou é portis, tá? Portis, o quê? Lá, neston, Para. Sur, Lá. Para sur, sur. sur, que mais? lá, Lá, arbo. Arbo. Aí não está escrito para cima da árvore. O que falta aí? O N. Arbon. O N, Arbon. lá, arbon. Então, porque o sur é em cima, né? Cima. E o N aqui indica que é para. Para. Né? Sur lá, arbon. O pássaro levou o ninho para cima da árvore. Labirdo portis laneston sur la árvore. Hã? Professor, Oi. não sei se eu estou enganada, mas eu estou lembrando da regrinha que a gente não usa o N quando tem preposição, não é? Quando é em objeto direto, quando é o acusativo sim, mas de esse objeto N, direto. o N aí Esse N aqui, que é o N de direção, a gente não usa sim, já lembrei, quando a obrigada. gente usa a preposição ao ou a preposição diz. São as únicas com as quais não se pode usar, porque elas já indicam direção. Tá bom? Sim. Voltar aonde nós estamos. Bom, vamos à próxima. Ninguém pode fazer algo de nada. Do nada não se pode tirar nada. Ninguém pode fazer alguma coisa do nada, de nada. Como é que fica isso? Como é que é ninguém? Enil, Nenil. Como é que é poder? Pode mesmo. Povas. Fare. Como é que é algo? Eu. Ion. Eu, nenio. Nenil povas fare. Ion, eu, nenio. Ninguém pode fazer algo do nada. Né? Para fazer algo tem que ser de alguma coisa. Né? E aí a gente vê a criação do universo. Né? Quando a gente defende a criação do universo, porque ninguém pode fazer nada do nada. Né? Deus vem de Deus. Né? Então tem um Criador. Vamos à outra frase. O que devo fazer? Como é que eu digo isso? O que devo fazer? Como é que é o Kio? me devas, Antes da gente passar para a esperança, qual é o sujeito dessa frase? o quê? Eu, muito bem. Qual é o objeto direto dessa frase? O quê? O quê? Então, vamos lá, agora vamos formar a frase. Kion, Kion, devas, fare. me devas fare. Kion me devas fare. Então, fica claro aqui o me como sujeito e o kion, né, como objeto direto. Me devas fare kion. Me devas fare. Eu posso até dizer assim, me devas fare kion. O que eu devo fazer? Então, é bom estar sempre atento a essa questão. 60 minutos fazem 1 hora. Como é que eu digo isso em Esperanto? 6 6 é 6.
E 60. Sesdek. Minutoi. 60. Faras. Faras. Não é faziam, é fazem. Faras. Foram. Uno horon. Sesdek minutoi faras unum horon. Tá? O numeral nunca leva objeto direto. Numeral, uno, du, tri, quatro, 26, nunca leva objeto direto. Tá? Nunca leva o acusativo, desculpa. O N do acusativo. Então, o numeral nunca leva o N do indicativo do acusativo. Tá? Vamos em frente. Hã? Nada, eu estava escrevendo, falando, professor. Sim. Vou fazer isso. Quando estou escrevendo, falar o que estou escrevendo, isso é muito bom. Bom exercício. Verbo vole. Assim, a gente grava, porque nosso cérebro é muito... Né? A gente precisa de muitos estímulos. Né? É muito bom, eu aconselho, quando vocês lerem em Esperanto, lerem em voz e outro que, se tiver alguém em volta, também começa a se interessar. Né? Não só fisicamente, né? Às vezes no plano espiritual mesmo. Verbo vole. O que quer dizer vole? É querer? Querer, muito bem, muito bem. Significa dela verbo vole. Querer. Ter o desejo, a intenção, sentir a necessidade sobre algo, alguém. Como no italiano. Isso aí. Tanto bene. Tem aquela de comer, né? Mande que ele fala. Tem uma coisa assim, eu não sei o italiano, então não adianta tentar falar. Querer, está aqui, querer. Tá? Eu quero dizer a verdade eu quero dizer a você a verdade, quero dizer a verdade para você. Quero dizer a você a verdade. Como é que fica, Dal? Mi volo dire Muito bem, me vou dire. Al vi. Aí você deve inverter, botar a verdade primeiro. Tá? Mi volo dire a você. Mas pode ser da maneira. Lavero al vi. Laveram al vi. Al vi. Obrigada. Me vou dire. Pode ser como você disse também. Me vou dire al vi. Eu até botei como você disse. Sim, mas fica mais bonitinho do outro jeito. Para deixar igual. Laveram. Mas pode dizer me vou dire. Laveram a quem? Al vi. Tá? Então, aqui o indicativo de objeto direto, porque o verbo vole também é um verbo transitivo, é um verbo que pede objeto direto, sempre quem quer alguma coisa. Pois né? Eu não quero compaixão. Querer. Ni ou ni mi? Como é que fala? Mine volo. Volas. Mine volas. Sim. Volas, compaixão. Compato. Muito bem. Compatam. Mine volas compatam. Compato. Compatom. Patom, sim. Ela quer dançar. Vôlei, ela quer. Chivola. Chivolas. Ela quer dançar. Não, chivolas. Dançar. Dance. Chivolas dance. Chivolas dance. E aí, não tem acusativo aí, não? Não, porque é um verbo, e verbo não recebe acusativo. O objeto direto dessa frase é um verbo. Ela quer o quê?
dançar. Hum. Então, como o objeto direto é um verbo, o verbo não recebe o N do acusativo. Tá? Eu não queria tomar vinho. Como é que fica? Li, Ne, vole, não, voles, me nevoles, porque queria. trinque, Como é que é? Trinque, Desculpa, cara. tudo bem, pode falar, professor. Ora, eu sou Taíba, é isso também. Trinque, vinon. vino. Tomar é beber, né? Tomar aí é beber, né? Então a gente põe drink. Eu não queria. Trinque. Ah, tá. Pensei errado. Na realidade, se a gente fosse seguir à risca, nós devíamos colocar drink. Então, nós vamos terminar por aqui a nossa aula. Deixa eu só mostrar a vocês o que é que eu vou mandar. Para você, Dalva, eu vou mandar todos esses 4. E vou mandar, além disso, esses 2 exercícios aqui. Esperanto para português. Passar essas frases, 2, 4, 6, 8, para português. E essas aqui, passar para o Esperanto. É claro que vocês vão ter dificuldade em algumas, e eu não me importo com isso, não é isso que eu quero medir até onde vocês conhecem alguns verbos, algumas palavras, procurar no dicionário as palavras. Por exemplo, a palavra cantor. Não conhece a palavra cantor? Vai lá no dicionário e procura. Janela, procura janela. Olhos verdes. Então, é isso aí. Tá? Então, nós vamos... Que verde. Nós vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a vocês, muito obrigado por terem estado essa noite, por terem lá pacientes ao de mim, que o mute paroles. Obrigado, professor, em especial. Obrigado, Dalva. Obrigado, Joanina. Deus os abençoe. E até a próxima aula.